O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, caríssimo Padre Augusto, administrador dessa paróquia, caros diáconos, telespectadores que nos acompanham pela Rede Século XXI, nós estamos no tempo da Quaresma, tempo propício, um bom tempo para nos voltarmos para Deus. Não é porque rezamos, participamos da missa, dos sacramentos, que nós estamos muito próximos de Deus. Claro que isso também, é evidente que é. Mas precisamos dar um passo a mais. Por isso, todo ano, a Igreja nos oferece tempos próprios na liturgia, e este tempo da Quaresma é um tempo muito próprio, para que nos aproximemos mais da Palavra de Deus, nos aproximemos mais da vontade de Deus, passemos a compreender com mais profundidade aquilo que é o sentimento que vai no coração de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os seus irmãos e por todos e cada um de nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Somos, portanto, obra-prima de Deus. Mas não somente nós. Aquelas pessoas que nós não conhecemos também. Às vezes a gente pensa que Deus olha só para nós, não é? Mas imagina se Deus olhasse só para uma pessoa. Aí não ia dar certo. Por isso Deus olha para todos os seus filhos e filhas, até aqueles que estão distantes, esperando que um dia eles se convençam da grandeza de Deus, da sua presença amorosa, misericordiosa e retornem. Deus olha para todos, indistintamente. Neste tempo da Quaresma, nós que demos já um passo na fé, nós que somos batizados, nós que praticamos aquilo que a Igreja nos orienta, aquilo que nós recebemos desde o tempo de nosso Senhor, através do Evangelho, da pregação do Evangelho, do ensinamento da Igreja. Neste tempo da liturgia, na Quaresma, nós somos convidados a retomar algumas coisas importantes, que às vezes durante o ano vão ficando do lado, à margem da vida, à margem dos nossos dias e das nossas preocupações. A Quaresma, o tempo da Quaresma nos pede uma atitude nova. E nós devemos seguir pelo menos três atitudes novas. A Quaresma nos lembra que nós devemos praticar o jejum, a esmola, a oração. Não são sentimentos, são atitudes. Atitude de domínio sobre nós mesmos. O jejum não é para a gente ficar sem comer. E não é para fazer regime. Isso não é jejum. O jejum é para nós nos dominarmos, para nós tomarmos conta, para nós não sermos dominados pelas coisas e nem pela comida. Nós temos que ser donos das coisas criadas, não escravos. A sociedade quase que coloca as pessoas como escravas de tantas coisas do consumo, não é? E tem tudo, muita coisa para consumir. Até notícia, informação, tecnologia, tudo isso virou produto de consumo. E nós somos senhores ou escravos? O tempo da Quaresma é para nós tomarmos conta dessas coisas
e dizemos diante de Deus: nós somos a tua obra, somos obra das tuas mãos, não somos escravos, somos obra das tuas mãos. Praticar a esmola, para que nós aprendamos a cada dia a sermos fraternos, irmãos, solidários. A esmola não é para desencargo de consciência, e não é esmola no sentido de aquilo que eu não preciso, então eu dou para os outros. Isso não é esmola. Na esmola eu tenho que doar aquilo que também eu necessito. Eu partilho. A esmola para nós cristãos significa partilha, e eu dou daquilo que eu tenho, não daquilo que me sobra. Daquilo que eu vou jogar fora, então não uso mais, vou jogar fora, dou para os outros. Isso é até ofensivo às vezes. Eu tenho que partilhar com os irmãos e irmãs. E pensar no irmão naquilo que é melhor. Se eu não quero ou não posso ter alguma coisa, eu também não deveria desejar para o meu próximo. Então veja como que são atitudes que nos levam a novos comportamentos, novo modo de pensar e de agir. A Quaresma nos convida a praticarmos então o jejum, a esmola e por fim a vivermos um ambiente mais de oração. Colocar-nos diante de Deus. Nós aprendemos e até ensinamos os pequenos. Levantamos de manhã cedo, fazemos o quê? Pedimos a Deus para que nos acompanhe durante aquele dia, não é? Alguns, e é um bom costume, quando saem de casa para trabalhar, fecham a porta da casa e fazem o sinal da cruz. Vou para o mundo e não sei o que vai acontecer, que Deus me ajude. Nós não sabemos o que acontece lá. Nós estamos em risco. De todo tipo, precisamos da proteção de Deus. Quando retornamos para casa, outra vez, ao entrarmos dentro de casa, fazemos o sinal da cruz para dizer: graças a Deus estou em casa. Essas são coisas boas, as pessoas deveriam ver isso. Os vizinhos, os filhos, o esposo, a esposa, é o nosso testemunho de confiança em Deus, mas nós temos vergonha, temos receio de manifestarmos a nossa fé. Às vezes até num ambiente mais assim, onde tem muita gente, um ambiente público. Às vezes eu vou num restaurante para almoçar, não vou? Às vezes. Tá difícil ir em restaurante. Mas, quando eu vou tomar o alimento lá, como é que eu faço? Eu faço o sinal da cruz para agradecer a Deus o alimento que eu vou tomar? Então vejam, nós temos que não ter vergonha da fé que nós recebemos. A Quaresma nos ensina e nos pede essa atitude nova. O homem e a mulher que vivem nesse clima de oração e de convívio com Deus, perdem as suas seguranças, porque a segurança verdadeira está em Deus. Essas seguranças humanas são muito passageiras e pequenas, fraquinhas. A segurança que Deus nos dá é muito grande, muito maior do que isso. Então precisamos colocar a nossa esperança e a nossa segurança naquele que pode dar segurança, que é Deus nosso Pai. O tempo da Quaresma, queridos irmãos e irmãs, é um tempo, portanto, de experiência, de exercício. Nós dizemos assim que nós vamos participar dos exercícios quaresmais. A via sacra, a contemplação do crucificado, Jesus Cristo que pende da cruz. Olharmos para Ele e nos perguntarmos: será que nós somos capazes de amar desse modo? Quem ama verdadeiramente é capaz de dar a vida pelo seu irmão. E nosso Senhor mostrou isso para nós. Nós somos capazes de dar a vida pelo nosso irmão? Amamos suficientemente? Ou precisamos crescer mais neste amor que é doação completa, desinteressada, sem medidas? O amor que Deus colocou no coração de todos nós é assim. Não é aquele amor egoísta, que pensa em si mesmo, que quer os interesses próprios. Isso não é amor. Isso pode ser qualquer coisa, mas não é amor. Amor é entrega total. A exemplo de nosso Senhor. O profeta Isaías hoje nos chamou a atenção. O sacrifício, para ser aceito por Deus, deve estar acompanhado de uma vida de justiça. O Evangelho nos lembrou que devemos estar sempre atentos
aquilo que Deus vai apontando no nosso dia a dia. Queridos irmãos e irmãs, nós não temos modelo maior e nem melhor do que nosso Senhor. Hoje estamos lembrando, na primeira sexta-feira do mês, do grandioso e infinito amor do coração de Jesus. Um coração que, transpassado pela lança, fez jorrar sangue e água. E deste coração aberto, jorrou os sacramentos da igreja para a nossa salvação. Portanto, os sacramentos não são apenas encontros sociais, entre amigos. Não, é encontro com Deus. Não importa se nós estejamos sozinhos, 2, 3, 10 pessoas, quantas forem, é o encontro com Deus, e isso é que é importante. E claro que os irmãos e irmãs, juntos, formam esta grande família dos filhos e filhas de Deus. Então, quando nós fazemos uma festa em casa e os filhos todos se reúnem, nós ficamos contentes. Não é assim? Mas e se tiver um filho só? Vamos ficar tristes? Não, ficamos contentes também. A família de Deus está reunida. E nós não somos só apenas nós aqui, viu? Nós não somos os únicos no mundo. Existem milhares e milhares e milhares de pessoas espalhadas pela terra que prestam culto a Deus como nós estamos fazendo hoje. Então nós temos que estar unidos na oração, neste compromisso de sermos a grande família de Deus, o corpo de Cristo que é a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.